Fala galera, como vocês estão? Vamos então para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o loucão, o taradão da dívida, quando trata-se de alavancagem em fundos imobiliários. A gente vai falar nesse vídeo sobre o TRXF11, um fundo que hoje está entre o top 3 de renda urbana, dos fundos de renda urbana imobiliários da nossa bolsa, que vem de uma origem perturbadora, de uma gestora que não sabia o que fazia lá atrás, perdida, com produtos ruins, que de 2019 para cá fez uma transformação dentro de casa, né? Transformou-se em um novo patamar de gestora, onde são preocupados com o cotista, onde o gestor trouxe o que tinha de bom da sua expertise dos tempos sombrios lá de trás, e dali para frente construiu um novo futuro chamado TRXF11, o fundo que hoje está no coração de muitos cotistas e, ao mesmo tempo, assusta alguns outros que olham de fora. É sobre esse fundo que nós vamos falar nesse vídeo. Vou falar sobre os principais números do fundo, um pouco sobre a gestora e a história do fundo, e também vamos falar aí sobre o relatório gerencial, o último disponível, de outubro de 25, e também sobre essa última aquisição, que é a aquisição de, se eu não me engano, 12 ou 13 agências bancárias, que nós vamos ver o número exato daqui a pouquinho. Então fica com a gente, espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Vamos pro vídeo. Como de costume, né, galera? Já estamos aí no Funds Explorer. Vamos pegar os números atualizados aí do TRXF11, um fundo que hoje está subindo quase 1% no momento que eu gravo esse vídeo, cara. O mercado já deve ter fechado nesse exato momento, agora são 18 horas aqui. Mas vamos lá. Fundo de liquidez mais do que tranquila, mais de 8 milhões ao dia de liquidez média diária. Isso é bizarro, é um fundo gigante, gente. Então é natural, entre e sai de gente, é tranquilo para nós aí, cotistas minoritários, estamos muito tranquilos para entrar e sair desse fundo. O último rendimento dele foi 93 centavos, o que se nós pegarmos aí na calculadora, 0,93 dividido pelo valor de 101,38, que ele está cotado hoje, vezes 100, nós teremos aí 0,91% de dividendo no mês, que é muito bom, né, gente? Um fundo de tijolo pagando acima de 0,90, na verdade, um fundo de tijolo pagando 0,81 já está de ótimo tamanho. Então, quando você está pagando quase 1%, não sei até quando eles vão conseguir segurar esse provento, sendo bem sincero. Mas vamos dar uma olhada no relatório, vai que eles consigam, né? O guidance deles diz que sim. Dividend yield nos últimos 12 meses, 13,23%. E o fundo hoje está com 3,3 bi de patrimônio, o que pode praticamente quase dobrar com a nova emissão que eles estão querendo fazer, gente. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas 3,3 bi de patrimônio líquido no momento que eu gravo esse vídeo. Valor patrimonial desse fundo, R$ 100,73, né? Então o valor patrimonial dele, a gente já vê que o valor de mercado dele já ultrapassa o valor patrimonial. Então, apesar do PVP não estar atualizado ainda, aqui diz que ele está no seu preço justo. Ele vale 5,70, está cotado a 101,38 no momento que eu gravo esse vídeo. Praticamente o mesmo preço. 1% aí, 1%, seria 1,01 ali, digamos assim, nem chega a 1,01 porque não fechou R$1 de diferença. Então, P sobre VP de 1, ou seja, preço justo, e esse fundo ele rentabilizou aí nos últimos 30 dias 0,48%. Tá? Uma rentabilidade aí, digamos assim, tranquila. Vamos ver o histórico de dividendos desse cara, certo? Esse é um fundo que os dividendos dele a gente vai começar a mostrar o TRXF de 2020 para frente, que foi onde o fundo fez a reestruturação e até a casa, né? Arrumaram a casa do TRX, que é a gestora, e esse fundo começou a performar. Ele tem um dividendo reloginho, gente, nunca deixou de pagar, nem um mês, certo? Como vocês estão vendo na tela aí. Ele tem alguns meses que ele faz um ganho de capital, como a HGLG gostava de fazer anteriormente, né? A HGRU, que infelizmente nunca mais fizeram. Não sei se o Pátria, né, lá na questão dos HG, vai ter esse costume, mas o TRXF costuma fazer um ganho de capital
todo ano aí ele tem uma surpresinha para seus cotistas em algum momento. Ó, em dezembro de 2024 ele entregou 2,50 de dividendo, um yield de 2,76 num único mês para seus cotistas. Foi bem interessante. Agora em junho de 25 também, ele fez algumas vendas, fez alguns ganhos de capitais e entregou um não recorrente aí de 1,51, que deu 1,55% no mês para seus cotistas. Então é um fundo que ele engorda os dividendos anuais, né, de seus cotistas, e isso é muito interessante, gente. Eu gosto muito disso. Isso aqui me brilha os olhos quando eu vejo que o cotista tem um dividendo estável e ao longo do tempo dá umas pauladas para cima. Um presente que ele dá para os cotistas, eu acho isso muito bom. Muito bom mesmo, tá? Vamos dar um pulo agora no valor patrimonial do fundo, vamos ver como é que ele está se comportando ao longo do tempo. Veja que hoje o valor patrimonial dele na casa dos 573. Ele está praticamente de lado desde sua criação, né? Esse fundo, ele compra e vende muito big box, né? Muito mercadão, atacado, esses baita galpões gigantes aí de atacadistas e tudo mais. Então, esses big box, ele faz muito negócio de compra e venda desses caras, certo? De uns tempos para cá que eles vêm comprando ativos totalmente diferentes, né? Como hospitais, laboratórios, e agora, né, inovando aí com essa novidade que nós estamos sabendo aí, que é as agências bancárias. Algo que a gente deve abrir a mente, mas ao mesmo tempo ficar com o pezinho atrás, né, porque por que estão se fazendo essas agências, certo? Então, esse fundo está praticamente de lado desde sua criação em relação ao valor patrimonial. Então, nota-se que ele é um fundo que ele entrega muito resultado de ganho de capital, aumentando a sua rentabilidade ao longo do tempo, mas o seu patrimônio, até porque esse fundo não tem segurado muito os seus ativos, ele tem girado bastante a carteira, uma gestão ativa muito alta, o valor patrimonial dele não tem subido. Agora, com essa estratégia de emitir para comprar ativos, né, de trocar ativos por cotas, pode ser que esse fundo consiga elevar o VP dele. Só que, ao mesmo tempo, e isso é uma crítica de muitos cotistas, temos que ficar espertos para ver se a gestão não está agindo de má fé com o cotista, ou seja, inflando o seu valor patrimonial para aumentar a sua taxa de gestão. Porque quando você compra mais ativos, você aumenta o PL do fundo, o patrimônio líquido do fundo, correto? Você tem um valor patrimonial maior. Feito isso, a gestão é em cima desse valor, do patrimônio líquido do fundo. Então a taxa de gestão aumenta muito. Então a gente tem que ter uma certa atenção para não virar um oba-oba de mercado, esse negócio de ficar comprando ativos com cotas. Porque você consegue institucionalizar o mercado, isso é legal, que nem fundos, né, institucionais comprando essas cotas inteiras, essas emissões inteiras, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ficar de olho para ver qual é o objetivo real da gestão. Se é realmente trazer mais valor para o seu cotista ou se é trazer mais dinheiro para o seu próprio bolso. Então, isso a gente tem que ficar esperto, né? Se isso render mais dividendo para o cotista, ok. Se não, é bom ficar com as orelhas em pé aí para ver o que a gestão está fazendo em relação a isso, não concorda? Bom, agora vamos dar uma olhada aí como é que foi o retorno, né? Desde 2020, quando esse fundo iniciou com essa nova TRX, né? Sob gestão. Esse fundo que veio com uma missão diferente dos fundos que eles possuíam antes. Lembrando que antes a casa tinha mais de 30 produtos de investimentos diferentes, todos voltados ao setor imobiliário, mas era muita coisa. Eles mesmos falam numa live, né, dos economistas lá, eles conversam lá com os dois caras dos economistas sobre isso, e eles explicam que antes eles tinham muita coisa, eles não conseguiam concentrar e tornar um realmente grande. E que eles acreditam que o futuro do mercado são fundos gigantes e não mais pequenos fundos que vão ser absorvidos pelos maiores ao longo do tempo. É isso que eles falam na live. E aquela live me abriu a mente sobre a gestão desse fundo, que eu achei bem interessante. Tá? Os caras têm uma visão diferente de mercado e isso pode ser um diferencial desse fundo, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no site do Mais Retorno, já está aqui na tela para vocês. A rentabilidade desse fundo aí, o retorno ajustado dele com os dividendos, entregou aí desde 2020 um total return de 56%, o que para 5 anos é bem discreto, né, essa rentabilidade. Mas esse fundo nesses 5 anos teve altos e baixos, gente. Esse fundo, se você tirar o retorno ajustado aqui, ó,
vamos botar o preço dele ao longo do tempo, você vai ver que esse fundo teve quedas bizarras, né? Tava lá, foi lançado praticamente antes da pandemia, gente. A pandemia estourou e esse cara foi parar lá em 90 e poucos reais, lá de 115 para 90 e poucos, aí foi subindo. Ele se manteve nessa casa ali, na casa dos 100 ali ao longo do tempo, né? Mesmo em 2024, teve a queda de todos os fundos aí, ele se segurou, em algum momento ele caiu para 94 reais, foi as mínimas, esse fundo nunca baixou de 90, eu acho. Só aqui no pico da pandemia, mas voltou rapidamente. Então é um fundo que tem um preço estável, né? Se nós botarmos um retorno ajustado, o preço dele estaria tranquilo, estaria muito, muito bem. Então a rentabilidade dele, se tirar aqui, ó, ele praticamente ficou de lado esses 5 anos, mas se você botar o retorno ajustado com os dividendos que ele entregou e os ganhos de capitais, ele entregou aí mais de 56%, 56,7% até 24 do 11, né? Tem um delayzinho aqui, não é no mais retorno. Mas, eu acho que é um fundo promissor, que está cada vez mais crescendo de forma correta. Por enquanto ainda seguimos de forma correta no que eu analisei, estudei bastante sobre esse fundo. As últimas 24 horas eu fiquei muitas horas em cima dos documentos desse fundo, olhei lives do gestor, não só uma, olhei várias, olhei opiniões de outros especialistas de mercado também sobre esse fundo. Tem aqueles que só falam mal, tem aqueles que falam só bem. Então eu estou aqui para trazer um equilíbrio para vocês e uma realidade, né? Porque a verdade é que esse fundo, você tem que confiar na ideia do gestor. E o gestor, ele é muito transparente nas suas comunicações, eles estão muito bem posicionados na mídia, eles têm até um webcast no YouTube, onde eles falam todos os meses sobre o relatório deles, o resultado do fundo, e tiram dúvidas. Então você tem essa opção de trocar ideia diretamente com o gestor e com os sócios da TRX. Então assim, eles estão numa pegada totalmente diferente do que eles já foram um dia lá atrás. Tá? E estão muito bem, diga-se de passagem. Eu acho que esse fundo tem um bom futuro pela frente, ele está recém no começo. Então, apesar de ele já ser um fundo bilionário, que pode inclusive dobrar de tamanho com essa 12ª emissão que vem por aí, ele tem uma ideia diferente que nós vamos conversar aqui nesse vídeo, tá? Já já a gente vai olhar o relatório e depois nós vamos para esse bate-papo, que eu acho que vai ser mais importante do que o relatório em si, que tem em todos os lugares para você ver aí, tá bom? Então essa aqui foi a rentabilidade do TRXF, uma rentabilidade tímida para 5 anos, mas foi aí acima dos seus 10% ao ano, tá tranquilo, certo? Entregou um dividendo bom, tá entregando agora mais ainda, né? Como a gente já viu lá no Funds Explorer, a gente já conversou antes, tá entregando um dividendo de 13,23 em 12 meses, então mais de 1% ao mês aí com certa tranquilidade. E esse foi a rentabilidade do TRXF. Agora vamos dar uma olhada no relatório para depois a gente trocar uma ideia sobre essas emissões e essa evolução do fundo. E também temos que falar da gestão do fundo, isso é muito importante, gente. Vamos então para o relatório gerencial. Eu não quero perder muito tempo aqui, porque nós não vamos focar no relatório gerencial nesse vídeo. Isso aqui é somente para informação, uma coisa mesmo, que fala sobre a gestora, o objetivo do fundo, que é tudo igual no fundo de tijolo, paga no 10º dia útil, que é sempre o dia 15 e 16, e aqui taxa de performance, né? 20% sobre o que exceder IPCA mais 6, gente. Certo? Mais de 200 mil cotistas no fundo, bem interessante. 11 emissões realizadas até o momento para o fundo crescer. Lembrando que vamos ter a 12ª agora para a compra de agências bancárias. São 14 ativos que estarão comprando nessa emissão. Cota patrimonial aí neste momento aqui de 101,46, valor patrimonial de 3,2 bi, que vai dobrar de tamanho com essa nova emissão, pode ir a quase 7. O dividendo mensal aí de 0,92, que sabemos que é por causa da gestão ativa. Eles não têm como manter esse dividendo com o que eles têm de resultado hoje. É impossível sem vender ativos, é impossível sem ganho de capital. Esse fundo não conseguiria entregar 0,92 de jeito algum. Tá? Estou sendo bem sincero para você. Liquidez muito forte, número de imóveis no momento 74, o fundo é quase uma imobiliária. 74 imóveis, 24 inquilinos, distribuídos em 12 estados diferentes. São mais de 1,4 milhões de metros quadrados de ABL, de área de terreno, né? Na verdade, eles têm o dobro de área de terreno do que eles têm de ABL, que é a área bruta alocável 700 e poucos mil metros quadrados, e o dobro de ABL. E depois nós vamos dar uma conversada sobre isso, porque isso aqui é um dos pontos-chave desse nosso vídeo aqui, tá? Pra você entender por que eles citam tanto isso. Ó. Eles têm o dobro de área de terreno do que eles têm de construção, certo? Raciocínio. Atualmente, os contratos atípicos são mais de 80% e típicos 18%, isso é muito bom, dá uma previsibilidade de renda boa para o fundo. 82% indexado a IPCA, IPC e IPGM 12,98% e IGPM 5%. Um WALE aí de 14,18 anos, então tá bem tranquilo, contratos de longa duração. A média de locação por metro quadrado aí, ó, no varejo 31,36 por metro quadrado, na área de saúde 120 por 87, lembra que eles têm o Albert Einstein lá, que é
o diamante do fundo hoje, né? Esse negócio depois de pronto vai ser uma máquina de resultado. Logísticos aí, 36 no metro quadrado. Então, a vacância física do fundo hoje é quase zero e a financeira também é quase zero. É praticamente zero, né? Então, sem vacância o fundo, muito tranquilo. Aqui em relação ao encerramento do direito de preferência da 12ª emissão, aí vem toda aquela questão de lote adicional e tudo mais, tá? Não vem ao caso de falar aqui, depois a gente vai falar sobre isso. O que interessa é o que vai ser feito com esse dinheiro da emissão, né? No dia 15 de outubro, o fundo completou 6 anos, né? Então, 6 anos do TXF11. Dizer eles que entregaram um relatório diferenciado aqui por conta disso. Um yield aí de 0,92% no mês, né? Dando aí 11,03% sobre a cota de mercado do fundo. Pagamento no meio do mês, né? O guidance deles até dezembro de 25, eu acredito que está tranquilo para eles manter entre 0,90 e 0,93, está muito tranquilo, porque nós já estamos praticamente em dezembro, no momento que eu posto esse vídeo, último dia de novembro, né? Aqui os comentários da gestão, onde eles falam que apresentou uma variação, aí subiu um pouquinho, o IFIX passou por estruturações relevantes, foi emissões bilionárias, incluindo a deles, né? Aperto monetário, todas aquelas coisas que o gestor comenta, que eu já falei para vocês no vídeo de Tegar. Se você quer aprender sobre economia e macroeconomia, leia sempre essas cartas do gestor, os comentários de mercado e os comentários do time de gestão, certo? É sempre muito importante para você entender sobre o que está acontecendo, que balança o mercado inteiro. Tá? Eles sempre falam sobre tudo que está acontecendo no momento, só que são sempre 2 meses para trás, né? Esse aqui é 1 mês para trás, né? De outubro esse resultado aqui, o Tegar é de setembro, olha só, gente. Isso aí me irrita absurdamente. Então eles falam aqui que ultrapassaram 200 mil cotistas, as obras dos imóveis de desenvolvimento seguiram de acordo com o planejado, né? Então, o Albert Einstein já está em 85%, pronto. Bem interessante, né? O POC, né? Que é o percentual de obras concluídas. 85%, muito bom. E 98% na Obra Max, na loja da Obra Max em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, estão prevendo para novembro de 25 a inauguração, inclusive, de São Gonçalo. Já deve ter ocorrido, né? Nós estamos quase em dezembro, então vou até pesquisar sobre isso. Fala mais um pouco sobre o Albert Einstein, que está em andamento as obras. Lá vai ser um baita de um recurso do fundo, vai ser o melhor imóvel que o fundo tem. Embora muitos falem que o hospital é isso, hospital é aquilo, cara, esse é um hospital de alto padrão. Até os presidentes vão se tratar lá, entendeu? É outro nível de. Não estamos falando do hospital do Santa Casa ali, da popularzão, não. A gente está falando do hospital de alto padrão, um dos melhores da América Latina aí. Albert Einstein, tá louco? E eles ainda fizeram um investimento gigante em um contrato de 25 anos ou 20 anos. É absurdo o contrato. E fizeram mais de 150 milhões ou 180 milhões de aporte na obra, no investimento, no negócio. O próprio hospital. Então, eu acho que eles vão ficar o resto da vida lá, nunca mais vão sair. E o terreno e o imóvel vão ser do fundo. Então, pô, gente, baita negócio, cara. Baita negócio. Você nunca mais vai se incomodar. Nunca mais. Talvez lá na frente, com aumentos de aluguéis, talvez possa dar uma incomodadinha, mas o Albert Einstein tem bala na agulha. É um cliente AAA, entendeu? É outra pegada, gente. É outro patamar de cliente. Ó, ele até fala aqui, ó, que hoje eles têm um portfólio de 74 imóveis prontos ou em fase de construção, espalhados em 12 estados. Aqui tá o percentual, né? 40% do estado de São Paulo, Rio de Janeiro mais 2%, e o resto pingado pelo Brasil inteiro, né? Pernambuco, meu Deus, Campina Grande, Jundiaí, São Paulo, Aracaju, Joinville, Baixada Santista, ainda o estado de São Paulo comandando, né? Campinas. Aí fala sobre as aquisições que eles fizeram, algumas vendas, né? Como o desinvestimento de loja do Pão de Açúcar. Eles estão sempre vendo. Gente, esse fundo, quase todo relatório vai ter compra e vai ter venda. Eles têm uma gestão ativa muito forte, porque senão eles não têm como pagar esse dividendo. O resultado somente da receita de aluguel não segura a onda, não segura essa bronca de 90 centavos. Não tem como, gente. Não tem como. Tá? Você pode ver nos resultados que não tem como eles pagar isso. Eu estou sendo sincero para você. Não tem como. Tá bom? Então aí a questão das dívidas do fundo, né? O número de investidores que aumentou. Vamos ver aí. Aqui eles falam sobre a rentabilidade do fundo, que na verdade é 56%. Eu não sei como é que eles tiram esses resultados aqui, sinceramente falando. Que eles falam, 80 e poucos por cento de rentabilidade desde o início da negociação. Eu não sei como é que eles calculam isso aqui, tá? Não faço nem ideia, porque todos os sites aqui mostram entre 56% e 58% até o momento que eu gravo esse vídeo. Então, aqui o histórico de distribuição de dividendos. Isso aqui é muito legal, tá? Um fundo que aumenta os dividendos ao longo do tempo. Isso é ótimo, gente. Eu quero só ver até quando eles vão conseguir segurar isso aqui. Como eles têm muitos ativos, pode ser que eles consigam ficar, né, sendo um fundo praticamente um fundo de compra e venda de ativos. E aí fazendo um trabalho muito bom, como eles já fazem de gestão ativa, manter esse crescimento constante. Mas é difícil, gente. Isso aqui é dificílimo, tá? Dificílimo de fazer. Esse crescimento de renda que eles têm aqui, ó. Tomara que eles continuem conseguindo. Mas eu acho que é meio insustentável, a não ser que, né,
Se bem que eles estão fazendo movimentações bilionárias justamente com cap rates mais altos, não é à toa, gente. Eles querem pegar e emparelhar o cap rate que eles têm hoje, que é mais baixo, com um cap rate mais baixo, para fazer um cap rate médio que segure o que eles estão pagando hoje, né? Conseguir segurar esse patamar, porque eles sabem que se derrubar a renda, a cota derrete e derrete rápido, né? Vocês sabem disso, né? Então, isso é algo que a gente deve levar em consideração, certo? Aqui vem agora os resultados, então eu vou voltar para a tela aqui e vamos falar um pouquinho agora sobre os resultados daquele jeito que eu gosto de falar aqui de forma mais didática, sem ficar olhando os números direto na tela. Vamos direto ao ponto, então, começando pelos pontos positivos, depois a gente vem com os pontos de atenção, tá bom? Primeiro ponto positivo que eu trouxe aqui para vocês, baseado nos números que foram apresentados no relatório, são as receitas consistentes e diversificadas do fundo. Tá? Esse fundo, ele consegue gerar receita de 3 fontes diferentes. Receita imobiliária, receita mobiliária e receita financeira. Receita imobiliária. O que é a receita imobiliária? São os aluguéis, seus imóveis, certo? Receita mobiliária são valores imobiliários. São ganho de capital, operações financeiras, operações de compra e venda, certo? E... meu filho me chamando. E receita via fontes financeiras, que são praticamente o caixa, né, do negócio, o caixa do fundo. Nos últimos 12 meses, as receitas imobiliárias somaram mais de 230 milhões para o fundo e as mobiliárias mais de 145 milhões, certo? Aqui mostra uma baita diversificação e uma estabilidade de caixa do fundo, né? Eu vou botar na tela para vocês. Segundo ponto, resultado operacional sólido, gente. Mesmo após as despesas do fundo, o resultado operacional de 12 meses foi de 299 milhões, tá? 9,20 por cota aproximadamente. Aproximadamente não, exatamente, tá? Então, mais um ponto positivo aí que indica uma baita uma capacidade do fundo, né, de gerar lucro e distribuição dos cotistas, pros cotistas, né, que inclusive eles chamam de clientes, né, eles frisam isso em todas as entrevistas da gestão e os sócios da TRX falam que o cotista, não é o passivo do fundo, o cotista, ele é o cliente do fundo. Isso é muito interessante, eles tratarem o cotista como um cliente, né. Terceiro ponto, que está explícito ali nos números, é a distribuição consistente. Então, o fundo ele mantém uma distribuição de 93 por cota, independente das variações dos resultados, porque tem resultado que está bem abaixo, tem resultado que está acima, então eles têm um resultado bem... que não é muito estável, é um resultado que balança bastante, mas na média eles estão conseguindo entregar esses 93 por cota todos os meses, certo? O dividend yield anualizado de 13% em 12 meses num fundo de tijolo desse tamanho é um retorno muito atrativo, né? Se você for comparar até com fundo de recebíveis, tá bom? Então, um fundo de tijolo pagando igual recebível, ou até mais que alguns, é interessante, correto? Número 4 seria a rentabilidade acumulada positiva. O rendimento acumulado por cota, ele segue crescendo e consistente. Isso é muito interessante para nós cotistas, né? Eu não sou cotista ainda, mas eu falo nós, né? Porque muitos que estarão vivendo são cotistas desse fundo, o que demonstra, né, uma disciplina gigante da gestão, uma competência da gestão muito boa e preservação do caixa, né? O fundo tem caixa ainda, embora ele esteja dando uma queimadinha no caixa para poder sustentar esse dividendo de 93 centavos nos últimos meses, né? Então, esses são os 4 pontos que eu trouxe aí dos números que eu vi ali no relatório gerencial, certo? E agora vamos trazer alguns pontos de atenção que a gente tem que também mencionar aqui, bem importante. Primeiro ponto de atenção, queda do resultado operacional nos meses recentes, tá? Em outubro, o resultado operacional por cota caiu para 79 centavos, desculpa. Menor que os meses anteriores, que foi R$1,03 em setembro e R$1,25 em agosto. Então, caiu bastante, né, gente? Consideravelmente. Isso pode gerar, né, um impacto pontual, né, nos recebíveis ou aumento da inadimplência do fundo. Então, tem que cuidar como é que vai ser os próximos resultados aí, para ver como é que eles vão se virar para não ficar torrando toda a reserva para poder pagar esses 93 centavos ou tendo que torrar imóveis, né? Segundo ponto, despesas financeiras estão elevadas, gente. As despesas financeiras em 12 meses somaram 65 milhões, tá? Consome parte significativa das receitas, tá? Então, isso tem que também ficar de olho. Em um cenário de aumento de juros, isso pode pressionar o resultado líquido e limitar mais ainda a capacidade de crescimento do fundo. Só que assim, vamos ser sinceros aqui para todo mundo. Gente, não vai subir os juros, né? Não vai passar de 15%. A tendência que nós temos é os juros baixarem, inclusive, no próximo ano, se Deus quiser, né? Eu acredito que não vai passar de 15%, não. Então, aqui a gente está mais tranquilo, mas é um ponto de atenção que a gente tem que citar. Não é porque não está para acontecer que não pode acontecer, né? O risco existe. Tá? Então, terceiro ponto de atenção, a distribuição está ligeiramente, né? Eu até coloquei bem exatamente assim no texto, acima do resultado operacional recente. Então, a distribuição de 93 por cota é maior do que o resultado de 79.
Então eles já usaram aí praticamente, sei lá, 10, 11, 12, 13 centavinhos aí, 14 centavinhos aí da reserva. Tá? Ele está usando reserva para equilibrar, né, a balança. Tá? Então é importante monitorar os próximos meses e avaliar, né, se isso é sustentável ou não. É claro que vem coisa nova por aí, vem emissão com cap rate alto, né, já de imóveis já locados, então eles devem equilibrar a balança com esse tipo de movimento, certo? E o quarto ponto de atenção que eu trouxe para vocês é a variação das receitas financeiras, tá? As receitas financeiras desse fundo, elas apresentam uma oscilação muito grande, gente. Como eu te falei, o resultado desse fundo é um eletrocardiograma. Eles não têm um nivelamento. Por quê? Porque eles fazem muito ganho de capital e compram muita coisa. Então, o portfólio está em constante evolução, em constante mudança, e isso faz tudo ficar balançando. E o resultado acompanha, né, essa dinâmica. Então não tem muito o que fazer, certo? 847 mil em outubro contra 3,3 milhão em setembro. Olha só como a oscilação é forte, né? A gente está falando aí de 3, 4 vezes, certo? Quase 5 vezes um mês para o outro. Isso pode impactar o resultado líquido, mês a mês, e pode ser observado pelos investidores de curto prazo. Então, tem que cuidar para um efeito manada aí não vir a querer prejudicar a cotação por conta disso. Então, temos que ficar de olho. E esses são os pontos que eu trouxe positivos e 4 pontos negativos, né, ou pontos de atenção, a gente ficar de olho aí, sendo que os pontos de atenção são mais fracos, né, do que os pontos positivos. Então a gente tem aí na média nós estamos mais positivos do que negativos, na minha opinião, em relação aos resultados desse fundo. Bem interessante, né? Então, dando continuidade aqui, galera, vamos continuar o finalzinho do relatório aqui pra gente ir pro assunto que eu acho mais importante, embora veja esteja gigante, né? Não adianta, galera. Quem quer estudar sobre fundos imobiliários com 10 minutos não tem como não, tá? Você tem que ir pro TikTok se você gosta desse tipo de coisa. Vamos lá. Aqui eu achei interessante trazer para vocês, ó, e eu até somei, tá? A receita imobiliária são esses numerozinhos aqui, ó, amarelo queimado, mais escuro, mais marronzinhos aqui. Deixa eu até aproximar um pouco a tela aqui. Então, eu fiz a soma para vocês se o fundo entregasse uma média de dividendos de 12 meses baseado nas suas receitas imobiliárias dos aluguéis e tudo mais, ia ter em torno de 0,83 centavos ao mês em média. 10 centavos a menos por mês do que está entregando hoje, né? Então, veja, é relevante a queda, né? Se fosse depender somente da receita imobiliária e não também dos rendimentos mobiliários, que pode ver que todo mês tem alguma coisa, ó, alguma coisa que eles vendem, né? Alguma coisinha, todo mês tem. Então, e mais essas receitas financeiras também, né? Receitas financeiras é o laranjinha aqui, é 0,2, 0,3, que é mais caixa, né? 0,10. Mas eles dependem muito desses rendimentos imobiliários aqui, ó, que são os cinzas, tá? Sim, só que eles não conseguiriam entregar esse patamar de dividendos que está hoje, embora 0,83 não seria nada absurdo não, tá? Um fundo de tijolo pagando 0,81, valendo R$100 é totalmente normal, gente. Totalmente normal, desculpa, tá? Vocês que gostam desse 1% ao mês, isso não é uma realidade que vai ser para sempre, tá? No bull market isso não existe. Dificilmente. Por isso que é bom você comprar agora o quanto você puder de fundos que estão pagando acima para travar esse valor por longo prazo, porque depois que subir o mercado já era, tá? Então tá aí o guidance deles, entre 0,90 e 0,93, vão entregar, tá, gente? Óbvio que vão entregar, tá tranquilo isso aí. Eles têm reserva para entregar e o resultado também, vai sobrar reserva, mesmo usando esses 2 últimos meses aqui, ó, reserva, eles teriam ainda reserva sobrando para virar o ano para 26, tá? Tá muito tranquilo. Aqui a questão da evolução da base de cotistas, aqui a questão de contratos e tudo mais, ó, vencimentos de contratos, gente, eu já fiz as contas aqui, ó. Vamos até fazer aqui, ó, praticamente, tá? 50,75 mais 36,72 dá 87, quase 90%, mais os 3,28 ali, ó. 90% dos contratos desse fundo vão vencer só depois de 2035, de 35 em diante. Então a gente tem aí pelo menos 10 anos de paz aí. Tá? E aqui tá onde é que são os reajustes, né? Maioria no meio do ano aí, ó. Sempre no meio do ano os reajustes, a grande maioria. Quanto vai dar 23,73 mais 18,74? 43% dos contratos reajustam no meio do ano, tá? Esse fundo interessante também. Como é muito contrato atípico, reajusta a inflação sem chorumelos, né? Aqui a alocação do PL dos recursos, né? 2% de FIIs, aí tem Caixa, tem o TRXB, que é um outro fundo que possui outros imóveis Big Box, né? Aí tem 43% atacadista, 36% varejo, casa e construção 11,33% e 6,89% no hospital, né? Essa é uma posição grande lá. E aí o perfil, né? Dos imóveis. Aqui os inquilinos, né? A receita por inquilino, o açaí atacadista ainda é
o inquilino que comanda as receitas, né? O Açaí, o Grupo Mateus aí é praticamente 40% do fundo. Mais de Pão de Açúcar, a gente passa de 50% da receita somente com essas 3 redes aqui, né? Mas são 3 redes AAA, né, gente? Então, muito tranquilo também. Tem Rei do Mate, tem Ortobon, tem Extra, tem Mercado Livre. 45% da receita concentrada em São Paulo. Podia melhorar isso aqui, né? Eles podiam explorar um pouco mais os outros locais também, na minha opinião. Mas tem uma certa diversificação que pode aumentar bastante ao longo do tempo. Aqui é a estrutura patrimonial do fundo, tá? Lembrando que o TRXB está dentro do TRXF. O TRXF é cotista desse fundo aqui. Tá, e aí, aqui dentro possui 8 lojas do Açaí, 3 do Pão de Açúcar e 2 do Extra, tá? E o restante está tudo dentro do TRXF mesmo. Então, vamos direto lá para aqui a alavancagem do fundo, tá? A alavancagem do fundo hoje que está em torno de... Como é que está a alavancagem dele em relação... Hoje, né? Deve dizer aqui em algum momento. Em algum local, a alavancagem líquida, 14,16%. Então, temos uma alavancagem muito tranquila para um fundo desse tamanho. E detalhe, gente, essa gestão sabe lidar com alavancagens. Eles são especialistas em lidar com dívidas, tá? Assim como os caras da HSI, esses aqui são mais especialistas que os da HSI, na minha opinião. Eles são mais fera em relação a essa questão de lidar com dívidas, né, do que os caras da HSI. E aqui, o prazo, né, que eles têm aí, o plano de amortização das dívidas, né, até 2034 ela é crescente, depois começa a reduzir bastante até zerar em 2040, tá? Então, assim, lembrando que a partir de 35 a gente começa a ter uma grande parte dos contratos, né, começando a vencer. Então, mas já aí a dívida já vai ter sido grande parte paga até lá, né? Grande parte já vai ter sido paga até lá. Só para vocês entenderem. Aí a projeção do PL em relação à dívida também, de forma decrescente, bem tranquila. E aqui vem todo tipo de ativo que o fundo possui, que é um ativo pra caramba, né? Muita loja de rua, muita big box. E preste atenção no que eu estou te falando agora, porque já a gente vai comentar sobre isso. Veja as localizações, gente. Sempre em avenidas centrais, pontos no meio de grandes cidades. Pô, isso aqui, ó. No meio da cidade, cara. Tudo no meio, geralmente em pontos centrais da cidade, em locais onde o terreno vale muito, tá? Então entenda que eles têm grandes terrenos no meio das cidades. Então, são altamente bem avaliados. O Leroy Merlin, cara. Em Salvador, Bahia. Olha, ó, na rua Maria Amália, o Pão de Açúcar aqui, ó. Vila Albertina. Gente, é no meio das cidades os negócios deles, entendeu? O Açaí Atacadista, essa rede tem muito aqui perto de onde eu moro. E eles sempre se posicionam em regiões e avenidas centrais, locais cheios de comércio, de muita movimentação, que vale muito o metro quadrado, tá? Só Hortolândia, acho que tem 2 Açaí Atacadistas gigantes. Então, Campinas tem um monte também. Então, assim, eles se posicionam e esse fundo está comprando essas áreas. Ele está comprando terrenos nessas áreas. E detalhe, os terrenos de quase todos os ativos que eles têm no portfólio são o dobro do tamanho do que tem de construído. Ou seja, eles têm espaço sobrando para aproveitar para construir ou para ganhar mais dinheiro. Vocês entendem? Então, olha só a estratégia desse fundo e já nós vamos comentar sobre isso. É muita coisa, gente. É quase uma imobiliária esse fundo. Então, este daqui foi o relatório gerencial, né? Que está falando sobre as obras do Albert Einstein e tudo mais. Vamos voltar para mim agora e vamos sobre a minha opinião e vamos falar um pouquinho sobre a história desse fundo e a gestão para a gente finalizar o vídeo, certo? Galera, vamos agora conversar sobre algumas coisas importantes sobre a TRX e esse fundo para deixar todo mundo aqui no mesmo patamar de conhecimento sobre o fundo. Cara, a TRX ela fez uma refundação entre 2018 e 2019, ou seja, uma evolução do que eles tinham antes para um novo marco zero, que é a forma atual como o TRXF trabalha hoje, tá? Esse foi um ponto estratégico muito forte, cara, dessa gestão para trazer o fundo para o patamar que ele está hoje. Por quê? O que diferencia o TRXF que nós temos hoje dos ciclos anteriores da própria TRX, que é a gestora desse fundo? O TRXF ele vem para quebrar um preconceito histórico, tá? E mostra que o fundo atual ele é o fruto, certo, de uma empresa praticamente nova, com uma ideia nova, com uma mentalidade nova, com um conceito totalmente novo, tá? A TRXF, gente, ela viveu uma crise muito dura entre 2015 e 2017, que além de ser um momento peculiar da economia brasileira, onde tivemos até um impeachment no meio, teve uma crise industrial aí no meio também, internacional, tá? das empresas de tecnologias. Eles tinham mais de 30 produtos financeiros diferentes, uma estrutura inchada e uma atuação fragmentada. Eles não tinham um foco, eles tinham muita diversificação e pulverização de capital esparramado em vários produtos diferentes, de tipos diferentes, tá? Então eles tinham uma crise de identidade. Eles não sabiam se eles eram uma desenvolvedora de imóveis, né? Uma desenvolvedora, uma incorporadora, ou se eles eram uma gestora. Existia essa crise de identidade dentro do fundo. Resultado, perderam o foco, produtos demais, perderam a mão de tudo que eles tinham, operações demais,
risco concentrado e pouca eficiência, porque eles não conseguiram dar conta de tudo aquilo, mesmo tendo bastante gente. Então, entre 2018 e 2019, os fundadores recompraram a TRX, né, recompraram as participações deles, reduziram drasticamente a estrutura e decidiram que, dali para frente, a TRX é somente uma gestora. E o cliente vai ser tratado dali para frente não mais como um passivo da asset, e sim como um cliente. Então, eles frisam isso em todas as entrevistas, de que o cliente, o cotista, ele é um cliente deles, e não um passivo do fundo, não um gasto do fundo, certo? Que é uma falta de respeito tratar o cotista como não sendo um cliente, e sim um passivo. Isso é errado, então dali para frente é a regra da casa. Cliente o cotista é um cliente do fundo. Isso eu achei muito legal, na entrevista dos economistas ele também citou isso, e isso virou uma base cultural da empresa, da TRX até hoje, tá? Isso levou ao nascimento do TRX F11, como o veículo principal, é o principal fundo da casa. Porque daqui para frente o gestor, ele fala e ele frisa muito bem isso. Daqui para frente eu quero ter um fundo grande de tijolo e um fundo grande de papel, que ainda não se consolidou no mercado, mas já estão fazendo um bom trabalho naquele fundo lá, que é o outro fundo de papel que eles têm. Então, o TRX F11 hoje é o fundo gigante, é o principal fundo da casa, certo? Isso, gente, explica por que os erros do passado não se repetem com o TRX F11, mostra a maturidade empresarial da gestão e foco, né, que eles têm agora no único fundo, no único produto, e fortalece a tese para o investidor que teme fantasmas antigos da TRX, né? Porque isso no mercado financeiro é muito forte, cara. Quando a confiança é quebrada em algum momento, dificilmente eles conseguem voltar atrás. E o TRX conseguiu fazer isso com essa reestruturação maravilhosa que fizeram e trazendo esse fundo novo que é o TRX F11. O TRX F11 se tornou tão importante, né, como veículo principal da TRX, que eles têm até um dilema, né? Ou serve para o TRX F11 ou não serve para a TRX gestora, certo? O que isso significa, gente? Toda operação imobiliária de renda que chega na empresa é analisada primeiro para o TRX F11. Ele é o carro-chefe, é o produto prioritário da casa, certo? Não existe mais dispersão de energia em dezenas de produtos diferentes. Agora o TRX F11 é o produto principal da casa, tudo que chega, a prioridade é ele. Ah, não serve para ele? Ok, vamos ver o que fazer com isso. O foco virou crescer um único fundo de forma diversificada, escalável e robusta. Robusto, ele já está sendo escalado, né, e ele já é diversificado. Eles estão conseguindo cumprir o objetivo deles. Esse é um ótimo ponto, cara, para reforçar a confiança do investidor no fundo, certo? É sagrado, não tem como negar isso. Tá? Isso é o que eu tenho estudado muito nas últimas 24 horas, assim, que eu fiquei impressionado com o fundo. Então, o aprendizado com crises passadas moldou, né, a tese dessa gestora para com esse fundo, que é o produto principal da casa. Então, o gestor mesmo, nas entrevistas, reconhece abertamente que fundos pequenos sofrem demais com vacância. Não é o caso desse fundo aqui. Tomar um inquilino grande vazio derruba o yield e enterra a tese do fundo. Ou seja, eles já garantiram em entrevistas recentes que eles não vão comprar vacância. Uma coisa é eles comprar um build to suit, que é parte da tese do fundo. Outra coisa é comprar um imóvel vago. Não, eles inclusive dão um exemplo, que se o Mercado Livre quiser um imóvel XYZ com capacidade de XYZ, eles vão atrás desse imóvel e vão já fazer para o Mercado Livre com um contrato amarrado para que a obra acabe e eles já entrem. O desenvolvimento deles já é com o contrato pronto, tá? Eles não vão comprar vacância, não é o objetivo do fundo. Imóvel vazio para eles não serve, tá? Então, eles também frisam que ter uma carteira pulverizada em vários fundos, para eles é um erro. Então, eles têm na TRX, né, como gestora, o TRX F11 hoje como foco, certo? Então, o que eles desenham para o TRX F11 na prática? Querem que seja grande, diversificado, flexível, resiliente, com risco diluído e com capacidade de se adaptar ao ciclo imobiliário. Eles até citam, né, que lá em meados de 2007, 2008, acho que foi isso, a TRX inclusive dominava os call centers, né, que o mercado de call centers era dominado por eles, só que esse mercado acabou, praticamente se extinguiu, né, não existe mais. Então, com isso, né, pensando nesses vários pontos que eu citei, crescimento, diversificação, resiliência, capacidade de se adaptar ao mercado, a gente consegue até justificar um pouco, né, das emissões contínuas do fundo para crescer, porque eles querem ser os maiores, aquisições diversificadas, os caras agora vão comprar agências bancárias, já vamos falar sobre isso, eles compram hospitais, eles compram lojas de rua, eles compram atacadão, eles compram mercados, certo? Eles compram grandes estruturas, que são estruturas híbridas, gente. Esses prédios servem para tudo, esses prédios não são somente para isso.
Pensa comigo. Os caras têm o dobro de terreno do que eles têm de obra construída, de área bruta alocável. Eles têm 700 mil de área bruta alocável e 1,4 milhão de terreno. Por quê? O land bank deles é uma estratégia de futuro. Esses caras são visionários. O gestor deixou isso muito claro na última entrevista lá para o Grupo Primo dos Economistas. Veja se você não viu, foi de um mês atrás nos Economistas, canal dos Economistas. Nosso land banking é um ativo mais valioso do fundo. Por quê? Porque terrenos que são disponíveis para, no futuro, aproveitar para construir novas coisas. Quando o ciclo imobiliário muda, eles têm a opção de usar toda essa área disponível para construir loteamentos, novas lojas, mudar o tipo de ativo. Dá para levantar até uma incorporação, um prédio desses espaços que eles têm, porque são no meio da cidade. Eles podem atacar até mesmo o loteamento residencial e corporativo, de incorporação imobiliária, de prédio vertical. Eles têm área para isso sobrando. Você me entende? Por quê? Porque esses big box, principalmente, são muito focados em grandes terrenos, só que eles não ocupam nem metade do terreno. Porque fica uma área muito grande só de estacionamento. Então você entende que tem muita área sobrando que o gestor pode aproveitar para fazer o fundo ganhar mais dinheiro no futuro. Seja com loteamento, ou seja com fazendo galerias, shopping centers, lojas, prédios verticais para lajes corporativas. Eles podem fazer o que eles quiserem. Porque, embora o fundo seja hoje focado em renda urbana, esse fundo é um fundo híbrido. A classificação ANBIMA dele é híbrido, ele pode atuar onde ele quiser, com campo logístico, com laje, com o que ele quiser, certo? Então, é uma estrutura híbrida. Isso facilita o trabalho da gestão, certo? E reforça a mensagem principal do gestor, que é o TRXF11 é um produto construído para sobreviver a diversos ciclos econômicos longos. Ou seja, eles estão preparados para o que der e vier. Isso o gestor frisou e eu compreendi a tese deles depois de ver aquela live. Outra coisa que engana muita gente em relação ao TRXF11 é achar que esse fundo ele é majoritariamente um fundo de renda urbana e que ele não pode sair dessa temática. Não, esse fundo é um fundo híbrido e a gente pode hoje classificá-lo como renda urbana subjetivamente, né? Mas na classificação ANBIMA ele é um fundo híbrido. Então ele pode, isso justifica ele poder comprar coisas fora do varejo, hospitais, entre outras coisas que se enquadram na tese de longo prazo do fundo, tá? Ele nasceu híbrido, o TRXF11 nasceu híbrido e hoje ele está majoritariamente exposto ao varejo e big box, tá? Mas não é limitado ao setor. A carteira se ajusta conforme o ciclo econômico, como o próprio gestor já falou várias vezes. O modelo de negócio dele é totalmente flexível. Varejo, logística, corporativo, saúde, educação, o que precisar, ele vai colocar na carteira. Desde que entre na estratégia de diversificação, de escala, e que não torne o fundo engessado, tá? Então eles têm, tudo que se enquadra na tese de longo prazo deles, eles podem investir, tá bom, gente? Outro ponto importante, tá? É o setor da parte de imóveis de big box, né? Que são aqueles imóveis de atacados, grandes hipermercados e tudo mais que o fundo tem aos montes. O TRXF11 hoje está entre os o top 3 ou top 1 do mercado em big box, tá? É o que mais possui esse tipo de ativos em carteira, tá? O que isso implica, né, gente? Poder de negociação superior, relacionamento profundo com redes nacionais como o Grupo Mateus, Carrefour, né? Entre outros, atacadista açaí, o acesso, né, ao cliente direto, coisa que outros fundos não conseguem, certo? E informações proprietárias sobre tendências de varejo, que eles têm acesso direto da fonte. Eles têm o relacionamento, né, com os varejistas diretamente, e isso é muito bom para o fundo, porque abre os horizontes do fundo e antecipa oportunidades muitas vezes, né? O network bem feito faz a diferença, você não acha? Um pouco sobre a estrutura desse fundo, tá? Ele trabalha com Build to Suit, que é desenvolver um prédio, uma obra para um cliente específico contratar amarrado. Sale and Leaseback, que é comprar os imóveis daqui, por exemplo, comprar os imóveis do Grupo Mateus e alugar para o próprio Grupo Mateus. Né? Compra o proprietário e aluga para ele mesmo. Isso é o Sale and Leaseback, que o fundo também faz, e contratos atípicos de longa duração, né, gente? Isso aí quase todos os contratos do fundo você já sabe que são assim. E para finalizar, a gente vamos então falar aí sobre o projeto polêmico do Albert Einstein Hospital, do qual pertence a este fundo, que gerou muita polêmica nos últimos tempos, e também sobre a 12ª emissão agora, que é para a aquisição de 14 agências bancárias, tá bom? Em relação ao Albert Einstein, gente, entenda que, apesar de dizerem que FII dá problema com o hospital, que a concentração no portfólio nesse hospital de 6% é muito grande, que o tamanho da obra, que o risco de desenvolvimento, blá, 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 governamental, blá, 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 blá. Gente, vamos lá. O Einstein é o hospital mais sólido do Brasil, contrato atípico de 20 anos já assinado,
co-investimento do próprio Albert Einstein, de 150 milhões do próprio Einstein, na obra dele mesmo, tá? A obra está dentro do maior projeto imobiliário da América Latina, que é o Parque Global, certo? A área com uma infraestrutura absurda, hotel, short stay, transporte, torre premium, certo? E uma demanda nacional de oncologia da mais alta complexidade. É um dos melhores hospitais da América Latina. Você tem noção? E é o mais sólido financeiramente do Brasil. Os presidentes vão se tratar lá. Os famosos se tratam lá. Tá? Resultado de estudo de profundo, vai virar um dos melhores ativos do portfólio. A gestão fala isso e eu acredito plenamente. Sem sombra de dúvidas. Tu acha que o Albert Einstein investir 150 milhões lá para nada, eles vão ficar o resto da vida lá. Nunca mais esse hospital sai de lá. E o fundo vai ficar ganhando porque o terreno e os imóveis são deles. Entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Vamos raciocinar, né? O pessoal parece que não consegue pensar fora da caixa. O gestor realmente ele tem um pensamento fora da caixa e eu gosto muito desse tipo de gestão, viu? Realmente gosto muito mesmo. Em relação à emissão, a 12ª emissão, que é para a compra de 14 imóveis, tá? São 13 locados integralmente para a Caixa Econômica Federal e um imóvel locado para o Santander. Estão localizados em 4 estados e 8 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, incluindo capitais e regiões metropolitanas. O valor total é de 140 milhões dessa aquisição, certo? E é uma ABL de 19.964 metros quadrados. Eu achei até barato, sinceramente falando, eu achei barato esses 14 imóveis por esse valor, sinceramente falando. Contratos típicos com prazo médio remanescente de 5 anos, com reajustes periódicos e revisional a cada 3 anos. Contrato típico de 5 anos normal. Cap rate médio de 10,16% ao ano. Eu vi em alguns lugares falando de 16%. No fato relevante, fala 10,16% e não 16%. Pelo amor de Deus, hein, gente? Faz bastante diferença, 6%, né? Pô, 60% de diferença. Pelo amor de Deus, hein? Acima da média do fundo, né? Que indica um bom retorno esperado sobre o investimento. Hoje, se eu não me engano, a média do fundo é 7% de cap rate. E agora, com esses 10 aqui, vai subir o cap rate aí para casa dos 8%. Tá? Né, em média, né? Então, vai dar uma melhorada no cap rate total, né, do portfólio do fundo. Quais os objetivos dessa aquisição, né, gente? Aumentar o cap rate médio do portfólio, como eu falei agora, e estabilidade da distribuição de renda, ou seja, eles têm que dar um jeito de conseguir manter esses 93 centavos, gente. Porque, é que eu falei, com o que eles têm hoje, sem novas aquisições, não consegue. As reservas, em algum momento, vão acabar. E eles vão ter que ficar o tempo inteiro vendendo ativos para poder compensar a diferença. Certo? Isso é um problema, correto? Diversificação geográfica de portfólio, regiões estratégicas, né, regiões grandes como São Paulo, Rio de Janeiro e metropolitanas, aquisição alinhada à estratégia do fundo, que são imóveis alugados para empresas com bom risco de crédito e potencial de valorização futura. Aqui vem uma coisa que eu não concordo. Como vocês podem ver na tela, os bancos estão anunciando redução de 7 mil funcionários, de fechamento de mais de 3 mil agências, 300 não sei o quê, reestruturação do Select por não sei o quê. Então, gente, os bancos estão anunciando que vão reduzir o seu elenco. Naturalmente, fechar várias agências. E o fundo está dizendo aqui que o risco de crédito é maravilhoso. Não, realmente, os bancos têm um risco de crédito maravilhoso. O problema é que eles não querem mais agências. Ah, mas é a Caixa Econômica Federal, é do Estado. Sim, mas se mudar o governo para o governo de direita, que vai querer fazer redução de gastos, não me admiro deles cortarem agências da Caixa também. Deixarem somente as regionais e não mais uma em cada cidade do Brasil. Por que não? Redução de custos. Se ficar um governo que está hoje, vai continuar gastando, então nem aí. Mas se mudar, pode ser que tenha esse pensamento. Certo? Então, assim, em relação aos inquilinos ficar lá dentro, eu não tenho tanta certeza assim, tá? Porque o futuro dos bancos, eles mesmos estão anunciando, não é o que o fundo pensa. Porém, gente, abre a mente. Os caras, eles sabem o que estão fazendo. Todos esses prédios da Caixa são em bairros muito bons, lugares centrais, geralmente de esquina, com estacionamento em toda a lateral, certo? Geralmente as agências da Caixa são sempre em esquinas. Grandes, prédios grandes, bem feitos, de estruturas de vidro e tudo mais. Então o que acontece? Isso pode virar restaurante, galeria, um mini shopping de lojas, pode virar um próprio renda urbana, um próprio centro comercial. Então assim, gente, porque dentro desses prédios é oco. Todas aquelas divisórias que você vê no banco são divisórias que são removíveis. A laje em si, ela é oca, porque aquilo ali pode ser um monte de coisa. Pode ser salão de beleza, pode ser
pode ser loja, pode ser restaurante, churrascaria, porque são bem posicionados em lugares movimentados, de fácil acesso de toda a população. São prédios bem feitos, geralmente com estruturas bem com bastante vidro. Então, gente, são prédios que servem para 1000 coisas diferentes. Eles não são bobo. Todas as agências servem para muitos outros tipos de comércios, não só para banco. Então, esse imóvel vai ser reestruturado para outra coisa se o banco sair lá de dentro, é óbvio. E os caras já falaram isso em live. O pessoal se desespera. Gente, você tem que ter a mente aberta, pensa lá na frente, tá? Então, geração de valor. É isso aí, aquisição do cap rate superior ao de vendas recentes do portfólio, reforçando, né, o potencial do fundo. Quais os impactos, né, dessa emissão, se tudo der certo, no fundo? O fundo pode ir para 5,296 bilhões após a aquisição. O número de imóveis sai de 7,4 para 8,7. Presença em 16 estados e 52 cidades. O prazo médio dos contratos do portfólio reduz pouco, a média, porque os outros são muito grandes, se eu não me engano, de 14,18 anos, vai para 14,13, entendeu? Então, como ele tem muito contrato longo, esses aqui não iam impactar tanto na média, certo? E a estimativa de distribuição por cota ficaria entre 90 e 93. Eles conseguiriam manter consistentemente o guidance que eles oferecem hoje, que é insustentável se não adquirir coisa nova. Do jeito que está hoje, eles não conseguem sustentar esse guidance, não tem como, gente. Infelizmente, isso é uma realidade, tá? Você que é cotista aí, não vai ficar 90 centavos nem 93 se eles não adquirirem coisas novas, tá? Não vai ficar porque não tem como. A não ser que eles comecem a vender tudo com coisa do portfólio. Entendeu? E uma hora não, tem que parar de fazer isso, né? Então, os destaques dessa gestão, né? Você já sabe, é a gestão ativa e reciclagem de portfólio para gerar ganho de capital, venda de ativos mais maduros para investir em imóveis mais estratégicos e mais rentáveis. Eles fazem isso. A maior parte da receita advém de contratos atípicos. Com essa nova aquisição, né, iria para 76% de contratos atípicos e não mais 81%, como era antes. Certo? E o fundo ainda mantém uma diversificação por setor, né, com imóveis bancários representando 3,6% da receita. Representa isso aqui da receita e acredito que até os próprios bancos, grande parte vai ficar, sabe? É só uma suposição que pode ser que esses bancos saiam. A gente sabe que estão falando isso, gente, há séculos já, e os bancos continuam firmes e fortes. Firmes e fortes ficando aí sempre onde estão e não vejo uma agência fechando, tá? Mas era isso, gente. A minha opinião é que esse fundo é um fundo muito bom, ele é um fundo complexo, é um fundo que você tem que confiar totalmente na tese de investimentos da gestão. Você tem que entender como funciona a gestão, conhecer o gestor do fundo, assim, como é que ele trabalha, e se você for de acordo com a tese dele, eu gostei muito, não vou mentir para você, que ele é um cara bem visionário, bem pensa lá na frente, ele quer que o fundo seja um dos maiores da bolsa, e isso é uma visão de futuro muito boa para os cotistas. Então, se você for de acordo com a gestão, você pode investir sem sombra de dúvidas num fundo como este. Mas entenda que essa gestão, ela tem capacidade de, em alguns momentos, trabalhar com muita alavancagem, ela tem propensão, né, a adquirir muita coisa diferente. Alguns ativos podem ser polêmicos, como o Albert Einstein, mas tente entender a visão do cara que respira aquilo lá, o cara que está lá dentro. Não fica se emocionando com o que estão falando aí na internet, entendeu? O cara que é só investidor e fala como eu aqui no YouTube, entendeu? É diferente do cara que vive aquilo lá, dia e noite, todos os dias da semana, 24 horas por dia respirando, falar com o cliente, compra, vende, faz, ele entende do mercado. Ele vive isso. Então, se você gosta da XF, você tem que estar abraçado com a gestão. Se você não gostar do que a gestão faz, esse fundo não é um fundo para você. Assim como o HCML11 não é um fundo para quem não gosta da gestão também. Sabe? Porque você ficar num negócio que você vai ficar reclamando de tudo, é melhor você vender e comprar outra coisa que você se sinta melhor. Tá bom? Esse foi o vídeo mais completo que eu podia fazer sobre TRXR. Falei tudo que eu podia aqui sobre gestor, sobre tese, sobre emissão, sobre aquisição, sobre tipos de imóveis. Gente, espero que tenha gostado. Esse foi mais um vídeo longo, completo para você, porque esse aqui vai se tornar o seu maior canal de vídeos longos sobre investimentos do YouTube. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo, gente.